Essa semana eu quase desisti do YouTube. 7 vídeos publicados, meses de dedicação, dias de edição. E o que eu tive de retorno? Nada. 100 views, 100 inscritos, muito esforço pra ninguém assistir. E daí teve um momento muito íntimo em que eu me perguntei: por que eu ainda tô fazendo isso? E a resposta que foi surgindo mudou a minha atitude. Hoje eu quero te contar o meu porquê de fazer YouTube e os 3 benefícios colaterais que ninguém me contou e que vão te surpreender. O terceiro foi o que mais me tocou. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser a gente conversa sobre ciclos e transições da vida adulta. Autoconhecimento aplicado à vida real. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal? Antes da gente continuar, eu vou ser bem honesta com você. YouTube não é hobby, YouTube é trabalho. Não é algo que você encaixa no tempo livre. Quem decide fazer isso aqui acontecer, precisa se organizar e se dedicar de verdade. O único vídeo que você ver postado leva dias para ser feito. E quando você finalmente publica, no meu caso, ninguém assiste. E, gente, olha, isso custa caro. Caro emocionalmente, financeiramente, energeticamente. Mas logo eu entendi. YouTube é um jogo de longo prazo. Definitivamente não é sobre resultado imediato. É sobre paciência, consistência e é sobre criar casca, resistência. E foi nesse lugar, tentando me manter firme, que eu precisei me perguntar de novo: por que é que eu tô fazendo isso se o custo é tão alto? E a resposta que chegou para mim foi muito clara: eu faço YouTube porque esse foi o caminho que eu encontrei de viver o meu propósito, o meu Dharma, de compartilhar o que eu vivo, o que eu atravesso, o que eu aprendo. E eu tenho entendido que hoje essa é a minha missão. É o que sustenta o meu viver, o que dá sentido para minha vida hoje, o que faz o meu coração pulsar de verdade, o que me faz querer levantar da cama todos os dias de manhã, mesmo sem os resultados, sem as views, sem os inscritos, sem o retorno financeiro. E não por acaso eu comecei a falar mais sobre isso no último vídeo que eu fiz aqui pro canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. E fica comigo até o final, porque aí veio uma coisa que eu não esperava. Enquanto eu tentava buscar o motivo para continuar, eu comecei a perceber outras coisas acontecendo. Benefícios que eu não tinha planejado. Benefícios colaterais. Daqueles que começam a aparecer quando você para de esperar validação externa e começa realmente a olhar para dentro. Eu encontrei 3. O primeiro está relacionado à minha comunicação. Eu nunca fui boa em me expressar em público, nunca apresentei nem trabalho escolar. E fazer YouTube tem me obrigado a organizar melhor o que eu penso, a encontrar as palavras certas, a ser direta sem ser superficial. E sabe o que tem acontecido? Isso tem saído do YouTube e tem reverberado na minha vida inteira, nas conversas difíceis, nas decisões importantes, na forma como eu me comunico comigo mesma. Uma habilidade que eu achei que eu estava aprendendo para as câmeras tem virado uma ferramenta para a vida real. A segunda é a resiliência. Publicar um vídeo que você fez com tanta dedicação e ter 0 views, isso fere. Fere o ego, desanima, mas eu aprendi algo que vale mais do que qualquer métrica. A vida funciona assim. Você faz o melhor que pode. Você planta e os frutos chegam no tempo deles, não no seu. E isso exige uma coisa que ninguém vai te ensinar: continuar. Continuar quando não tem validação, quando não tem retorno, quando não tem ninguém te dizendo que tá dando certo. E é nessa que você começa a criar casca, resistência. Não uma casca de endurecer, mas uma casca de sustentar. Sustentar o processo, sustentar a dúvida, sustentar o silêncio do lado de fora, sem abandonar o que faz sentido aqui dentro. E isso vai muito além do YouTube. Isso te prepara para a vida. E o terceiro, para mim, acho que é o mais importante: a coragem. A coragem que a gente vai criando de ser
quem a gente é. E isso passa inevitavelmente por um lugar de vulnerabilidade que a gente quase nunca acessa, num lugar de ser humana e sustentar isso. Porque no começo dá vergonha de se ver, de se ouvir, de se mostrar e principalmente dá medo de ser enxergada e de não ser aceita. E fazer YouTube me colocou exatamente nesse lugar. Aparecer na câmera, falar do que me assusta, do que ainda não está resolvido, das perguntas que a vida me fez e que eu ainda estou aprendendo a responder. E aos poucos eu fui entendendo que eu não preciso estar 100% pronta, não se trata de ser perfeita, eu só preciso estar presente e disposta, com o coração aberto e fiel ao que para mim é verdadeiro. E no meu caso isso muda tudo porque você começa a soltar o controle e a sair do perfeccionismo, a parar de esperar a versão ideal de você mesma para começar. E no lugar disso você se autoriza a ser iniciante, a errar, a recomeçar, a confiar na sua própria voz. E isso traz uma força diferente. Não é a força de quem acerta, é a força de quem se sustenta sendo quem é, com suas luzes e suas sombras, com todas as suas imperfeições, sem máscaras. E isso é libertador, porque no fim o benefício disso tudo não é aprender a falar para as câmeras, é aprender a ser você de verdade. Então, se tem uma coisa que eu levo de tudo isso é: tenha uma missão clara, um propósito que te sustente, porque vão ter dias assim, dias sem respostas, dias sem retorno, sem validação, sem resultado. E nesses dias, o que te mantém não é motivação, é uma clareza interna. E talvez o que você esteja fazendo hoje ainda não esteja dando o resultado esperado, mas talvez já esteja te transformando. Mais clareza, mais resiliência, mais coragem de ser você. Talvez o ponto seja seguir. Não porque tá dando certo, mas porque lá no fundo você sabe que faz sentido. E me conta aqui, qual é o seu motivo, o seu porquê de continuar, mesmo sem plateia, mesmo sem resultado, mesmo sem validação externa? Eu realmente quero te ouvir. E se você quiser acompanhar essa travessia, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até breve.